Depois dessa apresentação eu canto aquela música, eu me lasco por inteiro. Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui. Realmente eu fui enviado pelo Djalma, né, nessa confusão que esses pastores fazem. A idade vai chegando, eles não olham data, dia. Acho que dia 17 caía hoje, mas é amanhã. Né, e alguém vai ter que pagar o pato, né, nessa história toda. Eu me sinto muito privilegiado de poder fazer isso nessa noite aqui, nesse lugar. Falava para o pastor que muitos anos eu morei no interior do Paraná, ia a Curitiba, passava sempre pela entrada, nunca entrei aqui, aí Deus tem que dar um jeito, fazer a gente entrar, para conhecer que existe um povo maravilhoso, cheio do Espírito Santo, né, cheio de vontade de que Jesus ele faça toda a sua vontade na terra, começando por Irati, não é mesmo? Então glória a Deus por isso. Gente, eu tenho 47 anos, eu sei que não parece que eu tenho 46, né? Sou casado há 23 anos com a mulher mais linda do mundo para mim, né? Porque a sua é a sua e a minha é a minha, né? A Michele, com ela eu tive 2 filhos, só tenho 2, porque só tive ela, né? 2 filhos, a Rachel tem 14 anos e o Samuel tem 10 anos de idade. E nós amamos o Senhor Jesus, amamos a sua palavra, amamos a sua presença, e nós curtimos muito estar juntos como família também. Nos amamos muito, gostamos de estar muito juntos. Eles não vieram porque não dava tempo de preparar a mala. Porque a gente vai ficar uns dias aqui. Esse ambiente de adoração que nós estivemos aqui, muito especial. E durante a viagem eu tive bastante tempo para orar, para confirmar se aquilo que Deus tinha colocado no meu coração era o que eu deveria compartilhar com vocês nessa noite. São muitas palavras. Eu sei que você que anda na presença de Deus, ouve Deus, Deus fala muitas coisas com você, e tem coisas que Deus fala contigo que Ele quer que você compartilhe com alguém. E é isso que eu quero fazer nessa noite, compartilhar algumas coisas das quais o Senhor tem falado comigo nesses dias, nesse decorrer dos anos também. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 16. Nós vamos ler a Bíblia para cumprir o protocolo, né? A gente lê Bíblia, que nós somos cristãos. Amém? Esse texto aqui de Atos, 17, eu falei um antes, né? É que hoje é dia 16, Atos 17. Vocês lembram, aqueles que já conhecem as histórias, as viagens de Paulo, as histórias de Paulo, lembram que Paulo um dia chega em Atenas, e em Atenas ele anda por um lugar onde ele vê muitas imagens que foram dedicadas a alguns deuses, algumas entidades que as pessoas acreditavam naquele tempo, mas ele chega diante de uma que está escrito Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido, não se tinha figura para aquele Deus, não se tinha informação alguma sobre aquele Deus, e Paulo, muito inteligente, um cara que sabia fazer uma exegese cultural, ele capta aquela janela de oportunidade, e então ele começa um pequeno discurso para aqueles homens, e ele começa no versículo 23, no final diz: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Diga, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele termina ali essa parte que eu quero ler, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração.
Hoje nós estamos aqui para dar o start, né, nessa igreja local, a respeito desse congresso que tem como tema propulsão. E eu gosto muito dessa palavra propulsão, porque existe uma palavra que é a impulsão. E a impulsão fala sobre aquilo que eu sou capaz de fazer. Mas propulsão fala de uma força que é maior do que eu, que me impulsiona num nível extraordinário, que me tira de uma zona de conforto, que me tira de um lugar de limitação e me leva para um lugar maior, para um lugar mais profundo, para um lugar mais alto. E quando eu penso sobre isso e vendo esse texto de Paulo, quem nos dá a vida, quem nos dá a respiração, quem nos impulsiona para sermos melhores, para irmos adiante é o Senhor. A nossa força propulsora chama-se Cristo. A nossa força propulsora chama-se Espírito Santo. É Ele quem nos dá a força, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá os recursos de que nós precisamos para chegar onde precisamos chegar. Você se emociona com isso? E hoje nós adoramos a Jesus nessa noite, na certeza de que Ele está aqui, e Ele está porque Ele prometeu. Então nós adoramos a Jesus nessa noite, e eu tenho certeza que nessa noite o Senhor, Ele quer trazer algumas chaves para você e para mim. Porque eu aprendi que o Senhor nos encontra, muitas vezes no nosso melhor, mas muitas vezes no nosso pior momento. E as situações que nós vivemos não nos definem. Os momentos que nós vivemos muitas vezes, que tentam nos parar, não nos definem. Quem nos define é o Senhor, é a voz dEle. É o que Ele pensa, é o que Ele diz a nosso respeito, é que me define. E sobre esse tema eu quero falar sobre 3 pessoas. Na verdade é uma devocional que nós vamos fazer. Eu quero que você junto comigo pense sobre 3 pessoas ou 3 tipos de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, que foram encontrados pelo Senhor Jesus ou que encontraram o Senhor Jesus em algum momento da sua vida. Eu tenho aprendido que por trás de cada pessoa tem uma história. Aqui nessa noite nós temos centenas de histórias aqui nesse ambiente. Nesses meus 47 anos, eu tenho vivido uma jornada, e nessa minha jornada eu tenho vivido estações, e nessas estações eu tenho vivido momentos incríveis, mas momentos terríveis, e tudo isso faz parte da minha história, tudo isso faz parte também da sua história, nesses seus 17, 18, 20, 30, 40, 50, 65, 70 anos, eu não sei qual é a pessoa mais velha que está aqui, e quem é a pessoa mais nova que está aqui, mas por trás desse tempo de vida existe uma história. E por trás dessa história existem momentos que marcam a nossa vida. Momentos que marcam profundamente a nossa vida. E pessoas são tão marcadas em alguns momentos da sua vida que elas paralisam. Ou que elas avançam. E eu quero falar sobre três pessoas, 3 histórias bíblicas que você conhece, mas que eu quero que você foque em propulsão. Jesus, quando encontra essas pessoas, Ele gera algo extraordinário na vida delas, ao ponto de elas se moverem e fazerem o que elas não viam que eram capazes de fazer. Mas depois do encontro com Jesus, elas foram capazes. A primeira pessoa nós cantamos aqui. Qual foi a música que nós cantamos aqui, que falou de alguém que teve um encontro com Jesus, com um judeu? Qual foi essa pessoa? A mulher samaritana. A mulher samaritana, você abre lá a sua Bíblia em João capítulo 4, e você encontra a história da mulher samaritana.
Quem era essa mulher? Primeiro, nós não temos registro do nome dela. A única coisa que nós sabemos é que ela morava numa cidade chamada Sicar, que era ali próxima de um local que Jesus diz que era necessário ele passar por Samaria. Jesus ele estava de caminho com seus discípulos, cumprindo algumas missões que o Pai havia determinado, e ele diz, a palavra de Jesus é que era necessário ele passar em Samaria. Eu fico pensando que Jesus ele tinha um motivo muito especial de passar em Samaria. Assim como Jesus tem uma necessidade de passar em Irati hoje. Porque assim como lá em Sicar, em Samaria, havia uma mulher que precisava de um encontro com Jesus, que precisava de respostas para suas questões. Jesus, ele diz, eu percebo ele dizendo que é necessário passar hoje em Irati. Porque tem pessoas, talvez aqui nesse ambiente, ou pessoas que você conhece, que precisam ter um encontro com Jesus. A história conta que Jesus chega no poço, e ele se assenta ali para descansar. O pastor Djalma sempre diz que ele usa a imaginação santificada dele. Já ouviram isso? Imaginação santificada, para você que não sabe, é aquilo que não está escrito, mas você imagina que foi assim. Meus irmãos, pensa comigo. Jesus, 30 e poucos anos de idade, carpinteiro, acostumado a andar, marombado, fortão, garoto sarado, cansado da viagem. Você já pensou nisso? Eu fico pensando nisso. Jesus, cansado da viagem. Jesus ele tinha que liberar alguma palavra para gerar alguma coisa nos seus discípulos, para fazer valer aquele encontro que ele tinha marcado com alguém que não sabia que ele tinha marcado o encontro, para que os discípulos dele acreditassem nele. Essa é a minha imaginação. E ele senta ali, eles acreditam nele, e Jesus disse, então agora vocês continuam a viagem. Só que de repente, uma mulher que não queria conversa com ninguém. Quantos aqui não gostam muito de conversa? Assim, prefere evitar um papo assim? Quantos gostam de conversar? Enquanto uma pessoa já é motivo para conversar, legal. Tem pessoas que não gostam de conversar. Uma talvez pela sua personalidade, o seu jeito de ser. Outra talvez porque em algumas conversas não se deram muito bem. Não conseguiu se livrar, né, do falador do outro lado. Então tem pessoas que não gostam muito de conversa. Então você imagina agora aquela mulher chegando. E ela chega, que horário que era? Meio-dia. Por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia. Esse final de semana que passou, eu estava em Juazeiro do Norte. Tem um amigo lá que é pastor de uma igreja, e ele me convidou para ministrar num congresso de jovens lá, num retiro de jovens. Juazeiro do Norte, hoje, nessa época, que é a época de chuva, ao meio-dia deve ser uns 34 graus. Fator UV é acima de 3. Então você pensa o calor que é. Quem é uma pessoa que vai ao meio-dia em Juazeiro do Norte, num poço, buscar água? É alguém que tem uma história, e nessa história ela não quer muita conversa com pessoas. Ela não quer dar muita explicação sobre a vida dela. Agora você imagine a cena. Essa mulher chega no poço e encontra um judeu. Ela, samaritana, encontra um judeu. Eu penso que ela resmunga assim: eu não acredito, é muito azar, eu sabia que hoje meu dia não ia ser bom. Saio de casa, esse calor, não bastasse eu ter que pagar, né, ter que sair nesse horário para não encontrar ninguém, agora encontro logo um homem judeu no poço parado. Espero que ele não puxe assunto comigo. O que Jesus faz?
Jesus ele começa um diálogo. Só que pensa comigo, por trás daquela mulher tem uma história. E aquela mulher não queria conversa com ninguém, porque a história dela não era legal. E Jesus chega para ela e fala assim: me dá água, eu estou com sede, será que você pode me dar um copo de água? E aquela mulher, ela querendo cortar o assunto, já fala na hora: como sendo você judeu, presta atenção, você é judeu, tá vendo? Se enxerga, ô jovem, você é um judeu, eu sou samaritana e mulher. Homem e mulher não conversam sozinho, nossa cultura, esqueceu? Agora, o senhor é judeu, eu sou samaritano, nós não nos damos, lembra? Como que o senhor faz isso? Só que Jesus, ele é especialista em, através de um diálogo, chamar a nossa atenção. E Jesus de repente fala assim: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu der, você nunca mais vai ter sede. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que ia pedir água para ele. E Jesus, ele fala algo que aquela mulher, eu não sei o que ela pensa, talvez ela pense: está se achando, mas de repente ela dá uma resposta, e a resposta dela é: o senhor tem balde? O senhor tem corda? O senhor sabia a fundura que tem esse poço? Então como que o Senhor faz essa conversa comigo? E Jesus, ele vai continuando aquele diálogo até que aquela mulher, quando ela ouve que ela não vai mais ter sede, ela fala: então me dê dessa água. Olha a didática de Jesus. Jesus, ele puxa um diálogo com alguém que não quer conversa com ele, porque os calados são alvo do amor de Deus. Aqueles que são amargurados são alvos do amor de Deus. E Jesus, ele puxa o diálogo até que ela entende que ele tem algo para oferecer para ela. Quando ele fala da água, ela diz: então eu quero beber, me dê dessa água, para que eu não precise mais buscar água. Quando ela desperta interesse, porque até então ela não queria, o que Jesus fala? Chama o teu marido. Era só o que me faltava: chama o teu marido. E ela, não querendo entrar no foco da sua dor, porque ela tinha uma dor, ela diz: não tenho marido. E é isso que nós muitas vezes fazemos. O Senhor, ele chega perto de nós, ele quer mexer em algo na nossa vida, porque o alvo dele é nos impulsionar para um lugar que nós não somos capazes de enxergar e nos levar além do lugar onde nós estamos. Nós cortamos o assunto e falamos assim: não quero saber, não tenho marido. Só que Jesus, ele fala: então eu vou usar agora a minha última estratégia, porque aí ela vai entender quem eu sou. E Jesus disse assim para ela: é verdade, você não tem marido, você já teve 5, e esse que está com você agora não é seu marido. Em outras palavras, quando Jesus diz assim: chama o seu marido, Jesus estava querendo dizer o seguinte: então nós vamos resolver nosso problema de conversar. Chama seu marido, então está aqui seu marido e nós podemos agora conversar. Só que quando ele chama a atenção dela, ela diz: eu não quero conversa com você, eu não tenho marido. É verdade, você já teve 5 e esse agora não é seu marido. Quando Jesus dá essa resposta, ele puxa do coração dela a maior dúvida que ela tinha. E Jesus, ele é especialista em chamar a nossa atenção para trazer a verdadeira essência para fora. Quando Jesus diz isso, o que ela pergunta? Senhor, vejo que você é profeta, me responde uma pergunta. Agora eu tenho uma pergunta: onde é o lugar certo de adorar a Deus? Porque o meu maior desejo é adorar a Deus, o meu maior desejo é conhecer a Deus. Só que vocês dizem que é em Jerusalém, os samaritanos dizem que é aqui no monte. Onde é o lugar? E Jesus,
ele agora libera uma palavra, fala: olha, mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Vai chegar a hora, mas já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses que o Pai procura como seus adoradores. Então não é em lugar A, em lugar B. É um acesso à presença de Deus. E ela fala: yes, é isso. Então, só que ela não entende. E de repente ela fala assim: é verdade, isso aí que o Senhor está falando, um dia o Messias, quando ele vier, vai explicar. E aí nós saberemos todos. Pela primeira vez, Jesus agora fala para uma mulher samaritana. Ele diz assim: eu sou o Messias que falo com você. Quando ela ouve aquilo, e eu gosto do The Chosen nessa cena, é muito legal. É você mesmo? É, sou eu. Sério? Sério. Eles copiaram a imaginação santificada do pastor Djalma e fizeram um filme. Aquela mulher, ela é impulsionada, ela sofre uma força de propulsão naquela hora, que ela sai feliz. Uma mulher que não queria falar com ninguém, porque o motivo pelo qual ela não queria falar com ninguém era a dor. Uma mulher que não queria conviver com ninguém, porque o motivo de ela conviver com as pessoas, e não querer conviver com as pessoas, é porque as pessoas não a viam como ela realmente era, não conheciam a sua história. E é muito fácil, muitas vezes, eu e você ficarmos ali presos, porque a nossa história nos machucou. Mas hoje você precisa ouvir de Jesus dizendo: eu sou o Messias, eu que falo com você, eu sou aquele que pode te dar a água, que você nunca mais vai sentir sede. Quando aquela mulher ouve aquilo, ela recebe aquilo, ela é destravada, ela é impulsionada, e ela vai até a cidade. Você conhece a história. Se alguém não conhece a história conta que ela volta para a cidade e diz: encontrei um homem que me falou tudo que eu vivi. Porventura não seria ele, ou não será ele o Cristo? Será que não é ele quem nós estamos esperando? E o texto diz que aquelas pessoas voltam e encontram Jesus ali no poço. Pedem para Jesus ficar 2 dias com eles. Ouvem tudo o que Jesus falou naqueles dias. E viram para a mulher e dizem assim: olha, mulher, agora não é mais pelo que você disse, mas agora pelo que nós recebemos. Uau! Tipo assim, #obrigado. Obrigado por se deixar usar por Deus. Obrigado por não deixar sua triste história te impedir de ser um testemunho vivo de que Deus transforma vidas. Foi isso que essa mulher fez. Eu não sei você, eu não sei na sua história se existe algo que está bloqueando você. O que eu sei é que mesmo que você não conheça Jesus, mesmo que você não creia que Ele pode mudar alguma coisa na sua história, simplesmente dê lugar a um diálogo com Ele. Dê lugar a um diálogo com Jesus, até que Ele toque na essência e traga para fora a essência, e você, por essa essência que já está dentro de você, seja capturado, e você saia desse lugar que te paralisa, e seja uma bênção aqui nessa cidade de Irati. Essa é uma pessoa, a mulher samaritana, uma mulher que sofreu demais, mas foi liberta por um diálogo com Jesus. Amém? Agora tem uma outra pessoa, que eu gosto muito dessa história, que é uma outra mulher. Uma outra mulher, e essa está em Lucas capítulo 8. Abra comigo lá em Lucas capítulo 8. Como essa história não é tão longa, eu vou ler um pedaço dela. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando.
Eis que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, diga, enquanto Jesus caminhava, uau, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou. O que Jesus perguntou? Quem me tocou? Pedro, tinha que ser ele, né? Disse, mestre, e a multidão é que rodeia e te aperta, Jesus. Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo porque havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva, porque teve fé, vá em paz. Aqui uma outra mulher com uma história. Quantos anos tinha essa mulher? Não sabemos. Ela era casada? Não sabemos. Ela tinha filhos? Não sabemos. Os seus pais estavam vivos? Não sabemos. Ela morava na cidade dos seus familiares? Não sabemos nada sobre essa mulher. O que sabemos é que era uma mulher que vivia há 12 anos com um fluxo ininterrupto por 12 anos. Você imagina uma mulher que nos seus dias da menstruação, começou a sangrar e nunca parou por 12 anos. E segundo a lei, ela ficava impura, ela precisava se abster dos relacionamentos, ninguém podia tocá-la, ela não podia tocar em nada, então ela teria que ficar reclusa, mas ficar 5, 7 dias recluso, beleza, mas 12 anos. Essa mulher carregava uma dor por 12 anos, uma dor de não poder ter relacionamentos profundos, porque a sua condição lhe impedia de ter esses relacionamentos. Você imagina se essa mulher fosse casada, 12 anos que ela não podia conviver com seu marido de forma integral. Imagina se essa mulher, ela tinha filhos, 12 anos essa mulher tinha que viver longe, afastada do relacionamento dos seus filhos. Quanta dor essa mulher sentia, mas ela tinha um sonho. A mulher samaritana, ela queria saber onde adorar a Deus. Essa mulher, ela queria ser curada. Essa mulher, ela era enferma e ela usou todos os seus recursos por 12 anos. Ela usou os melhores planos de saúde da sua época, os melhores especialistas da sua época. Talvez ela fez algumas viagens para lugares onde ela talvez encontraria pessoas melhor preparadas para diagnosticá-la e dar o tratamento correto para a sua cura, mas ela não encontrou ninguém. Então um dia ela ouve falar, a mulher samaritana nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas essa mulher ouve falar que Jesus estaria na cidade. E então o que ela faz? Ela toma um banho, ela se arruma e ela corre o risco. E ela vai até o encontro de Jesus. Mas em casa ela montou um plano. Ela falou, hoje vai ser, deixa eu usar um termo aqui, hoje vai ser o dia da minha vitória.
É hoje, tem que ser hoje. Eu já esgotei todos os recursos. Se esse jovem, Jesus, é quem eles dizem ser, ele vai poder fazer alguma coisa por mim. Mas a minha condição é tão difícil que eu não posso me apresentar, eu não posso mencionar nada, corro o risco de ser apedrejado. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou de mansinho, vou tocar na borda do manto dele, na orla da sua veste, e quando eu tocar eu vou ser curada. Se ele é um homem de Deus, quando eu tocar eu vou ser curada. É isso que ela dizia para si mesma, e assim que ela foi encontrar Jesus. E quando Jesus está naquela multidão, e você que conhece a história, consegue imaginar, imagina, irmãos, tem uma festa muito famosa aqui na cidade, que enche de gente, tem alguma festa? É do pêssego. Pensa aquela festa do pêssego, quando vem todo mundo comer, porque nem Salomão em toda a sua glória comeu pêssego como daqui em Irati. Você imagina aquela festa, e aí tem aqueles festivais, com certeza trazem gente para cantar, aquela coisa toda, né? E lota. Jesus veio para a festa do pêssego. Aleluia! E ele está andando aqui, festa do pêssego, para lá e para cá, todo mundo falando, festa, aquela alegria, e de repente Jesus, naquele empurra e tal, aquela coisa, Pedro tentando fazer a segurança, aquela situação toda constrangedora, como é que eu vou manter, né, a segurança do nosso mestre? Jesus fala assim: opa, o que foi, mestre, o que foi? Alguém me tocou. Ah, pelo amor de Deus, o senhor não está percebendo que está uma toca-toca aqui? Já é um esbarra para lá e para cá, Jesus. Ele falou: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma maneira muito diferente. Alguém me tocou com fé, alguém me tocou com esperança, alguém me tocou com expectativa, alguém me tocou de um jeito como nunca ninguém me tocou. E eu senti que de mim saiu o poder. E Jesus para, meus irmãos, porque Ele quer saber quem tocou. Porque o interesse de Jesus não é apenas que o poder dele te cure, mas que através dessa cura do poder dele no seu corpo, você passe a se relacionar com Ele. E quando aquela mulher, tocou Jesus e foi curada, e Jesus insistia, ela levanta o dedinho assim na multidão: ¿acaso sou eu, Senhor? Ela: fui eu, Senhor. Fui eu! Tá, pessoal, fui euzinha. Que eu estava lá em casa, pensando no que eu fiz nos últimos 12 anos. E eu lembrei que há 12 anos eu não beijo meu marido, eu não abraço os meus filhos, eu não vou na feira, na festa do pêssego. Tem 12 anos que eu não como pêssego. Aquela mulher se levanta, e por trás da sua afirmação está essa história de alguém reprimida pela sociedade por uma questão de segurança. Ela estava com Covid, irmãos, 12 anos com Covid. Tipo assim, consegue entender? Se coloca no lugar dela. Porque para os homens não aguentam um sangramento de nada no dedo, já desmaia. As mulheres vivem isso constantemente e ainda tem que socorrer a gente, né? Não é verdade, homens? Nós somos muito verdadeiros para contar, né, quão corajosos nós somos. Eu já começo a ficar meio assim, já sangue, não é? Por trás de uma história, e ela fala: fui eu estava em casa, pensando na minha história, e eu pensei comigo: se ele é quem dizem que ele é, eu vou tocar, e quando eu tocar eu vou ser curada, e quando eu toquei eu fui curada. Só que, irmãos, ouça algo no seu coração. Qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? Qual foi?
filha. Uma das formas de Jesus nos impulsionar, ser propulsão na nossa vida, é devolvendo a nossa identidade. Você pode, se é para Jesus, pode aplaudir bem forte. Se é para mim, pode parar. Porque Jesus não estava interessado em julgar a mulher samaritana. Ah, eu sei o que você fez no verão passado. Não. Jesus, no diálogo com uma mulher que não queria papo com ele por causa da sua dor, ele queria trazer para fora uma essência. Ela era uma adoradora, ela queria adorar a Deus. Mas ninguém era capaz de dar essa resposta para ela. Mas Jesus foi. E por causa da resposta que ela teve, ela trouxe uma cidade inteira aos pés de Jesus. Agora essa mulher, ela só queria ser curada. Mas Jesus não queria só curá-la. Jesus queria devolver o que os 12 anos tiraram dela. E a primeira coisa que Jesus devolve para ela é sua identidade de filha. Se você é filha, você pode ser mãe. Se você é mãe, você pode ser sogra, aleluia, né? Se você pode ser, você pode viver uma vida normal. Jesus devolve a essência para aquela mulher. E eu fico pensando, se ela tinha pais vivos, eu imagino ela correndo para abraçar os seus pais depois de 12 anos. Se ela tinha pais falecidos, eu imagino ela indo no túmulo dizer assim: pais, eu fui curado, eu encontrei aquele que me devolveu a vida. Os filhos, se ela tinha, ela voltou, abraçou. O marido, ela beijou, abraçou. Se ela era uma mulher casada, eu imagino o que deve ter acontecido de lindo no encontro dela com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Eu imagino que ela comeu aquele pêssego na festa do pêssego. Aleluia. Ela postou nas redes, certeza. Depois de 12 anos. Está aqui meu pêssego na festa, aleluia. Desculpe as brincadeiras, mas o pastor Djalma disse assim: Johnny, a tua graça te basta. Falei, é verdade. Se ninguém ri da minha piada, eu vou rir. Aleluia. Você consegue entender como Jesus ele se encontra com essas pessoas para dar impulso na vida delas, para que elas não fiquem presas em dores, para que elas olhem o sonho que ela tem e veja que o sonho que ela tem Deus colocou, mas ele é maior. E aí Jesus ele amplia o sonho que você tem para algo prático, poderoso, que vai tocar também outras pessoas. Esse ano promete na sua vida. Esse ano é um ano em que eu creio que você vai sair desse lugar que limita a sua visão, e você vai romper esses limites, e as pessoas vão olhar e vão dizer assim: verdadeiramente você esteve com o Senhor, porque não é possível. Cara, você é uma máquina de abençoar. Você é uma coisa impressionante. Me passa a receita do que você toma. Eu quero esse negócio para mim também, de tão vivo que você está. E a última pessoa que eu queria dar aqui nessa nossa devocional está em Lucas 19. Vamos lá. Sempre vem esse grave, né? Só para me humilhar, porque eu não tenho grave. Olha o meu grave. É o máximo que eu consigo. Aqui o caso é grave. Ai, Jesus, me ajuda. Os caras não vão nem me receber mais na porta. Djalma, foi mal. Lucas 19, versículo 1 diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. A mulher samaritana não queria nem saber quem era aquele judeu no poço.
mulher do fluxo de sangue, ela só queria tocar, mas esse homem aqui queria ver. Nós cantamos sobre isso hoje também. Mas não podia por causa da multidão e por causa da sua extrema altura, pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse o quê? Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam. A inveja é uma coisa terrível, né, irmãos? Todos que viam isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, 3 histórias, Jesus entrando nessas 3 histórias de formas totalmente diferentes, contextos totalmente diferentes, mas um chamado incrível na vida de cada um deles, algo extraordinário de Deus na vida de cada um deles. Zaqueu queria ver Jesus, e como ele sabia que Jesus passaria pela sua cidade, ele calculou que Jesus passaria por aquela avenida, e ele sobe num sicômoro, ele sobe numa árvore, para que ele pudesse somente ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Só que quando Jesus ele chega na altura onde ele está, Jesus não se contenta apenas em ser visto por Zaqueu. Jesus ele quer ampliar esse desejo e dizer para Zaqueu assim: Zaqueu, se você deseja me ver, pois eu tenho algo melhor para você. Eu quero ir na sua casa, eu quero ter um relacionamento profundo com você, eu quero que as pessoas saibam que eu conheço você. E o que ele diz? Zaqueu. A mulher samaritana, nós não sabemos o nome dela, nem de onde ela veio, nem para onde ela foi direito. A mulher do fluxo de sangue, nós não sabemos o nome dessa mulher, a família que ela pertencia. O que sabemos é que Jesus devolve a identidade dela, chamando ela de filha. Agora esse homem publicano, esse homem cobrador de impostos, esse homem que muitos daquele povo dariam tudo para estar no lugar dele, criticavam, mas queriam estar no lugar dele, reclamavam quando ele chegava com as carroças 0 quilômetros, né, os cavalos puro sangue 0 quilômetros, mas eles queriam, era inveja, a murmuração deles era fruto de inveja. Só que aquele homem carregava uma essência que ninguém conseguia enxergar, porque eles só enxergavam um ladrão. É assim que eles viam ele. A Bíblia não diz que ele era ladrão, mas é assim que as pessoas viam ele. Por quê? Porque político é todo mundo ladrão. Sacou a lógica? Porque não tem como alguém ser cristão e político. No caso dele, ele não era um político, ele era um cobrador de impostos. Não tem como o cara ser temente a Deus e cobrador de impostos. Esse cara com certeza é ladrão. E ele carregava um estigma. Ele carregava por causa da sua posição. E aqui nós não estamos falando de doença. Aqui nós não estamos falando de tentativa de acerto em relacionamentos. Aqui nós estamos falando de um homem bem-sucedido. Um homem conhecido na cidade, um homem invejado por muitos, mas que dentro dele carregava uma essência. E quando Jesus encontra ele, a primeira coisa que Jesus faz é dar o nome dele publicamente. E tipo, eu já ia descer da árvore assim, galera, ele me chamou pelo meu nome. Ei, Johnny, desce depressa. Falei, mano, ele me conhece, sabe o meu nome, desculpa pelo mano, mas ele me conhece, sabe o meu nome.
Fica aí, seus invejosos. Ele não fez isso, claro. Mas pensa na honra de ser chamado pelo nome. Quando ele desce, ele vai para a casa dele, Jesus entra na sua casa, e Jesus não perdia a viagem. Jesus sempre trazia uma palavra, e falava, e conversava, e de repente isso, no meio daquilo tudo, que a gente não sabe quanto tempo durou, se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, porque Jesus se hospedou na casa dele, e a reclamação era, como que ele vai dormir na casa de um cara desse? Num daqueles momentos, Zaqueu traz a essência para fora. Jesus, eu quero te dizer que eu vou fazer algo. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Abre aspas. Eu sempre quis fazer isso, mas nunca ninguém entendeu o meu coração. E você entendeu o meu coração, Jesus, então eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. É meu sonho. E se eu prejudiquei, eu vou avaliar. Se eu prejudiquei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque ele tinha um controle, ele tinha um estilo de vida, ele marcava as coisas, e de repente ele disse, se isso porventura acontecer, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus dá uma resposta final, qual que é? Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Johnny, mas você está falando uma palavra querendo embasar propulsão com 3 histórias que a gente vive pregando para quem não conhece Jesus? Exatamente. Porque só você conhece o que passa no seu coração, nessa sua história, na minha história de 47 anos, só eu sei o que eu passei. Ninguém melhor do que você para conhecer o desejo que você tem, daquilo que você mais gostaria que acontecesse. E isso é algo que Jesus quer ouvir, Jesus quer que você revele para Ele, embora Ele conheça, embora Ele soubesse aquela mulher hemorrágica, Ele sabia quem tinha tocado Ele, Ele queria que ela falasse. Jesus conhece a sua e a minha vida. Jesus, Ele conhece o desejo do seu coração. Aqueles votos que você fez no início do ano, daquilo que você quer viver nesse ano, Jesus conhece, mas existe um momento da nossa vida em que Jesus ele abre um diálogo conosco, e a ideia dele é que ao você falar o que você pensa e sente, Ele possa te dar o que você precisa. Isso é propulsão. Eu não sei o que te falta. Eu não sei qual que é a demanda da sua vida nesse ano. Porque aqui nós temos pelo menos 3 áreas importantes da nossa vida esse ano. Uma é a nossa família. Quais são os desafios familiares nesse ano? Você vai precisar de um impulso divino. Você vai precisar de um plus de Deus na sua vida, para que você possa romper e fazer coisas extraordinárias no que diz respeito à sua esposa, seus filhos, seu marido, seus pais. Outro desafio que nós vamos ter são os desafios sociais, nosso trabalho, os estudos, as áreas onde nós atuamos. E você e eu vamos precisar ser impulsionados por Deus nessas áreas também. Nós precisamos de uma ação sobrenatural na nossa vida, para que nós possamos viver algo extraordinário esse ano nas nossas áreas de atuação. Mas nós também temos uma terceira área, que é na comunhão com os santos, na manutenção deste lugar, na proposta do reino de Deus, que nós como comunidade possamos impactar uma cidade inteira.
E nós não podemos fazer isso com palavras persuasivas e sabedoria humana simplesmente. Nós temos que fazer isso com demonstração de espírito e poder. Como a mulher samaritana fez, como a mulher hemorrágica fez, e como Zaqueu fez, nas suas declarações, nas suas ações que eles tiveram. Eu creio, meus irmãos, que esse ano você vai viver coisas extraordinárias. Por isso, hoje eu quero te estimular a abrir totalmente seu coração para Jesus. Se é dor que você sente, fale para Ele dessa dor. Se é sonho que você tem, fale do seu sonho para Ele. Se é algo que você deseja profundamente, fale para Ele, porque a partir dessa conversa, Ele vai te entregar coisas maiores. Você consegue receber isso no seu espírito? Então aplauda o Senhor Jesus. O texto que nós lemos de Atos fala que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos também geração. Que você viva, que você se mova, que você exista esse ano para a glória de Deus. Que você tenha um compromisso nesse ano, de que Jesus seja glorificado pelo teu estilo de vida, que a tua cura emocional, física e espiritual seja um testemunho, para que as pessoas saibam que Deus continua curando, restaurando vidas. Problemas relacionais que talvez você tenha, que não estão bem resolvidos, você está buscando resolução nessas áreas, que esse ano, quando você resolver essas questões por causa do seu diálogo com o Senhor, você possa falar para todo mundo, alguém que você conheceu, alguém que falou tudo que você tinha vivido, que não te julgou, que não te condenou, mas que te impulsionou para você viver uma vida abundante, que Jesus receba a glória por isso. Quando nesse ano você prosperar financeiramente, ao ponto de pessoas ficarem até com inveja de você, e falarem mentiras a teu respeito, eu te digo, no teu relacionamento com Jesus, você vai ser capaz de realizar os sonhos mais profundos do seu coração, até mesmo na área financeira. Que esse ano seja um ano completo na sua vida, em nome de Jesus, seja um ano completo na sua vida, que ao final você olhe e diga, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, olha quantas coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Que ao final desse ano, essa casa seja pequena, mas pequena demais. Só problema, pastor, meu Deus, tem que fazer 18 cultos, faz 18 cultos, até achar um lugar maior, de tantas pessoas que vão conhecer a Jesus, por causa da tua história, da transformação que houve na sua história. Sabe, queridos, Deus continua falando na terra, através da gente, através de pessoas. E esse ano, você e eu vamos ser essas testemunhas, que pelo que nós vivemos, nós vamos levar outros a viver algo extraordinário com o Senhor. Você crê nisso? Eu quero orar com você. E eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Senhor, aqui estão diante de mim famílias, homens, mulheres, estão diante de mim histórias de conquista, histórias de fracasso. Mas o Senhor nos chamou nesse congresso para dizer que o Senhor é quem nos propulsiona.
a prepulsão de que nós precisamos não estão nas estratégias que nós vamos usar, mas por causa de quem nos deu a estratégia. Senhor, esse ano, eu sei que o Senhor tem um anseio pessoal por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Tua palavra diz que o Senhor fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar aquilo que vocês desejam. Ah, Senhor, que nesse ano cada um dos meus irmãos, cada família aqui representada, possa olhar e ver que a força que eles têm para essa jornada veio do Senhor. Então eu quero te abençoar nessa hora. Você que está enfermo no seu corpo, Jesus Cristo te cura nessa noite. Ele está aqui e só Ele pode tocar o seu corpo, mas você pode tocá-lo com a sua fé e receber o seu milagre. Então, se você precisa tocar, toque no Senhor nessa noite e seja plenamente curado. Talvez você está com seus relacionamentos mal resolvidos. Ei, deixe Jesus continuar um diálogo com você, e Ele vai curar as suas emoções nessa noite, nesse ano. Talvez você está com projetos incríveis de empreendimento, tantas áreas da sua vida. O Senhor, Ele está dizendo e te chamando pelo teu nome, e dizendo: eu quero entrar na sua casa, eu quero fazer parte dos teus projetos. Então, Deus, que este ano, essa geração, essa igreja em Irati, os irmãos aqui juntos nesse local, todos nós sejamos impulsionados pelo teu Espírito, e que nós cheguemos ao final dando glória ao Senhor por tudo que nós vivemos, porque nunca foi sobre nós, mas foi sobre o Senhor. O poder é teu, a glória é tua. Se nós vivemos, se nós nos movemos e se nós desistimos, é por causa do Senhor. Então, Senhor, nos impulsiona para escrevermos uma história incrível este ano, para a tua glória, Senhor, para a tua glória, Senhor, para a tua glória, Senhor. Se você pode, se coloque em pé por um instante e seja ministrado pelo Senhor. Não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor.